Estou Sem Café e a gente vai começar aqui. Estamos em 21 de maio e este é o Política em Série, o seu resumo semanal da política, consciência política sempre que possível. E nossa convidada de hoje é uma cientista política, doutoranda na UFMG e tem a presteza de simplificar a política brasileira ao vivo, tudo pela Twitch. Não é Twitter, é Twitch, uma plataforma de lives e vídeo para jogos. Augusta, que é nossa amiga de longa data, seja bem-vinda. Obrigada, Ranulfo. Pois é, estamos aí fazendo live na Twitch para gerar entretenimento em cima do entretenimento que é a CPI. É surra de entretenimento. E um pouquinho de conhecimento, às vezes. Oxe, Twitch Zé, é bom demais, rapaz. Você ainda usa o Skype, tô velho. Então, por favor. Zé Alexandre, Malafaia quer ir para a CPI do Senado. Fazer. Só se for para desfazer o trabalho de amor do senador Marcos Rogério pelo Bolsonaro. Só se for. Ele tá em que time? Wilber, Ricardo Salles tá queimado? Não. Só ele não está queimado. O resto... Só ele que não queimou. Levou madeirada? O resto, sim. Ele não. Ele hoje está demais. Esse trocadilho eu peguei do Zé Simão, achei muito criativo. Era para o nosso membro especialista em meio ambiente, mas ele sempre falta. Eu acho que o Diego está apagando algum incêndio. Falta não é, né? Incêndio. Falta não é. Eita, meus amigos, essa semana não tem como o assunto político ser outro. Vamos fazer um resumo da CPI do Senado e, de tabela, a gente fala um pouquinho do mundo invertido que é o Brasil, o que há além do Senado. Mundo para além do Senado. Bom, CPI do Senado tem garantido todos os holofotes da cobertura política da semana, isso é fato. A gente não tem como negar. Colunistas e comentadores de política têm avaliado dia a dia o que cada depoente fala e aí para onde vão os pontos do jogo. Se vão para a oposição ou se vão para o presidente da República. Mas a gente aqui fala de ciência. Eu vou começar com uma pergunta ampla. Bom, CPI é claramente, Zé, um mecanismo das minorias. Isso aí já ficou bem claro, pelo menos é o que a gente tem como teoria, né? Eu acho que a gente pode começar a partir daí. Essa CPI vai ter força suficiente para afetar as eleições de 2022? Ela tem, pelo menos, uma grande visibilidade. Né? Pelo menos na bolha das redes sociais, ela tem repercutido bastante. Daí a você influenciar o eleitor mediano vai uma distância grande. Quando a gente está metido dentro de uma bolha, a gente acha que todo mundo está lá. Mas, na verdade, a massa eleitoral não sei se vai ser influenciada por isso, não. Eu sinto muita dificuldade dos parlamentares colarem, né? A má gestão da Covid-19 ao presidente. Parece que quanto mais a gente tenta colar ele a isso, ele dá um jeito de escapar. Eu não sei qual é o gap que existe entre essas duas pontas e a CPI vai precisar se esforçar mais para fazer essa ponte. Mais do que isso, só se chamar Big Brother CPI do Senado. Augusta, fica à vontade. Eu acho que o que é que acontece com essa CPI? Eu acho que as cartas já estão dadas. Quem é bolsonarista vai continuar votando no Bolsonaro, principalmente a essa altura do campeonato. Eu acho que isso serve para dar um destaque para a base bolsonarista, para quem está sustentando e carregando esse bolsonarismo nas costas, vamos dizer assim. E também para dar um destaque para a oposição, né, que conseguiu formar um bloco bem amplo diante dessa CPI, está tendo uma articulação muito interessante, que eu esperava, porém me surpreendi de ver tanta gente de tantos partidos e de estados distintos podendo dialogar e bater na mesma tecla. Então, acho que, por mais que as cartas estejam dadas, eu acho que vai dar um
certo prestígio, quem sabe, de volta para o Renan. Mas, como eu estava falando mais cedo, acho que o Renan tá para o Felipe Prior, do Big Brother, porque a gente ama odiar, meu malvado favorito. E como disse o funk da CPI também, em terras de Bolsonaro, quem é imundo que nem o Renan já virou artigo de luxo, né? Quando Augusta, tu acha que na desgraça a gente se abraça? Com certeza, tá no inferno, abraça o capeta. Eu acho que a gente já chegou naquele ponto de que qualquer coisa, qualquer esforço está valendo para a gente voltar pelo menos para o centro-direita, mas sair desse espectro sinistro de um presidente que nos levou a mais de 400 mil mortes por conta de um desgoverno, um desserviço, uma falta de política pública de saúde, qualquer um. O Pazuello discorda de você. Mas o problema é que o Pazuello não apresenta muita coisa, né? Não apresenta muita substância para discordar de mim nesse aspecto. Eu estou aí com o Zé, Augusto também, no sentido que o Augusto falou. Acho que a oposição, sim, tem muito interesse em que a CPI continue. Eles vão ganhar bastante, mas na bolha. Pregar para convertido. E aí eu penso que o contrário vai ser usado pela outra bolha também. Nós somos perseguidos. O PT aí deve fazer isso aí e tal. Enfim, vai ser a mesma coisa. Eles vão... Uma parte é ruim, né? Se você acha que é ruim para o governo estar sofrendo essa CPI, não necessariamente dentro da bolha. A pergunta que o Zé deixou é: será que quem não está nessa bolha, os intermediários aí, os centristas, vão ser afetados e como serão afetados? Eu vejo a CPI mais como uma pré-festa que vai dar em pizza. Mas é uma estratégia boa para manter mobilização, né? Então, nesse sentido, você se mantém na mídia, vamos dizer assim, de forma geral. Você se mantém em evidência como oposição forte, demarca a posição frente ao seu eleitorado, ao mesmo tempo que evita que o governo pense em fazer outras coisas. Então, essa era a minha questão seguinte, né? Você tem, a gente sabe, né, que a CPI está emprestando ao brasileiro muito entretenimento, mas a questão vai ter um documento que pode servir para culpabilizar, que pode servir como peça para processo, ou isso pode dar impeachment, ou nada disso adianta? O que é que vocês acham? Eu vejo que impeachment, não. Nem tem tempo hábil e eu nem acho que seja interesse. Tá? É a minha visão que seria interesse. Porque um impeachment toma um certo tempo, desgaste, e pensando que você tem 2 anos para eleição, e você ainda teria o Mourão assumindo, acho que não. Mas você vai gerar um documento oficial, né, um inquérito com depoimentos, respostas que se tornarão eventualmente provas e que poderão ser mobilizados por outras instituições, né? Então, vejamos aí, até o que o Renan está tentando fazer, jornalistas estavam comentando. Essas mentiras podem ser enviadas antes da pandemia, da CPI acabar, para o Ministério Público. Então, eu vejo que o material que a CPI vai gerar pode ser utilizado pela Justiça. Então, existem aí alguns pontos vamos entrar direto, né, em detalhes na própria CPI, e tem algumas coisas que são realmente interessantes. A Augusta lembra da capacidade de articulação, né, que a oposição nunca teve, que agora parece ter diante de um fato concreto, digamos assim, diante de uma coisa a ser investigada, um esforço, né, coletivo para expor o governo. A oposição ela se articula melhor. Antes a gente via cada um por si, nenhum grande trabalho coletivo nessa direção. Tem algumas coisas dentro da CPI que chamam muito a atenção, né? Eu, particularmente, fiquei aí chocado, digamos assim, com a fala do ministro Pazuello, que diz que palavra de internet não vale. Eu fiquei assim, mas assim, como assim palavra de internet não vale? Quer dizer, então, que existem 2 mundos, isso, um mundo real e um mundo da internet, e esse mundo da internet não deve ser levado a sério, é isso que ele quer dizer.
né? Mas é por lá que o presidente se pronuncia, pelo menos na maioria das vezes, ele é meio avesso a pronunciamentos com a mídia tradicional e ele acha que aquele ali é o canal mais adequado para ele fazer os seus pronunciamentos. Então, tudo que ele falou ali não vale isso, né? Eu fiquei meio chocado com isso. Outra coisa que me intriga muito é a estratégia da oposição, né? Se é melhor a oposição desmentir no ato da própria mentira ou se é melhor deixar as testemunhas se enrolar nas suas próprias mentiras, né? Fazer apenas as perguntas e esperar as mentiras, as falsas respostas, né? As respostas inverídicas para reunir provas, né? Eu fiquei na dúvida sobre essa estratégia. Eu queria que vocês opinassem sobre isso também. Eu concordo com o Zé, e eu só queria destacar outra coisa. Eu acho que isso é o mais próximo de frente ampla que a gente vai conseguir. Essa oposição se juntando para descascar o Bolsonaro. Não espero frente ampla para 2022, eu acho que isso é o mais próximo. Eu acho que essa CPI ela funciona também como uma forma de sangrar mais ainda a imagem do Bolsonaro. Para isso, em 2022 pode ser interessante para o eleitor mediano, né? Porque ele vê o desgaste, né? A gente já está passando por um período de desgaste econômico, de crise sanitária, e lá para frente, essa frente ampla, entre aspas, pode se utilizar dessa CPI para tentar queimar ao máximo o Bolsonaro. Mas acho que vai dar em pizza, institucionalmente, em alguns aspectos falando, a não ser que o judiciário faça aquilo que ele sempre faz, que é botar no colo e dizer, bora, carrega. Ou, dependendo, mais para frente, para se mudar a gestão, talvez fazer esse resgate aí de enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar que vai ser um cenário polarizado ainda em 2022, vai ser muito complicado para uma oposição que assuma o poder, continuar com isso, né? Tentar fazer essa culpabilização, quase não saiu, até porque a gente já viu que, não sei se vocês leram Crise da Democracia, o Jaworski usa isso como um exemplo de estratégia, né? E a gente, diante do cenário de fragilidade democrática, fica muito complicado jogar nesse campo. Então, acho que vai dar em pizza, mas espero que não, pelo menos em nome do entretenimento do brasileiro, que não tem muita coisa para fazer nessa pandemia. Isso é importante. Sim. Exatamente. Tem o que fazer por causa do lockdown, né? A gente faz o quê? Não tem mais Big Brother, No Limite foi um fracasso, apesar de estar apenas no segundo episódio. Não emplacou. Nem a ninguém assiste Power conseguiu Club, dar audiência ao No Limite. Não tem como. Não tem reality show no Brasil que está conseguindo carregar mais nas costas do que essa CPI. Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo é o nosso G3 atual. Estão levando o país nas costas. Ela já entregou o G3 dela. Olha só. Eu estava com essa impressão também, né, que você tem, a partir da CPI, pelo menos no Senado, porque, repare, o Senado não é a Câmara dos Deputados, não são os 513, né? O Senado é a Câmara Alta, né? É o lugar onde você tem... Meu Deus, eu vou falar agora aqui uma coisa, e antes de falar eu já estou arrependido. Eu ia dizer, é lá onde você tem atores políticos melhor preparados, mais articulados. Aí eu lembrei do senador Marcos Duval, e já comecei a retirar a minha fala. Lembrei do Carlos Renzi. Aí, tá. Eu acho que foi no passado. Não pode botar um foi. Mas pelo menos é menor, né? Do ponto de vista de tomada de decisão coletiva, pelo menos você tem um grupo menor. E isso dá... Pode falar, Augusto. E se me permite, Ranulfo, ainda vou destacar mais. A gente não passa por aquela cena lamentável do impeachment da Dilma, que é cada um tentando promover a sua palavra de ordem e evangelizar o eleitorado, né? Então, eu acho que no Senado você tem uma articulação, apesar de ter alguns outliers, né, ali, que saem dessa curva que a gente espera de um senador. Eu acho que a gente tem um diálogo mais preparado, algo mais robusto para apresentar do que um Deus, Pátria, Família, por isso eu voto sim pelo impeachment. Com certeza.
Quanto a essa última pergunta aí que o Zé fez, eu acho que a segunda opção é melhor, Zé. Porque se você tentar desmentir no momento, você gera mais bate-boca. Se você quer fazer isso, se sua estratégia for fazer mais bate-boca, ganhar mais like, mais retweet, e Lacrar. ok, para alguns a lacração é o objetivo número 1 ali, claro. Mas você pode acabar também descaracterizando as provas que os depoentes estão levando, né? Ou seja, a corda que eles estão esticando lá para se enforcar depois, já que então, se você espera para reunir isso e levar isso para uma segunda instância, nesse caso, instâncias judiciais, eu até acho que é bem provável, seria melhor do ponto de vista de você conseguir fazer institucionalmente uma CPI ser levada a sério. Seria mais efetivo do que você ficar desmentindo no momento só para gerar, de fato, lacração. Como analista, eu fico torcendo para que as pessoas se controlem e deixem os testemunhos se enrolarem nas suas próprias mentiras. Mas como telespectador, praticamente, eu quero entretenimento, então eu fico torcendo para que eles sejam desmentidos ali na hora, que os vídeos sejam exibidos, aquela coisa toda. Eu acho aquilo ali uma delícia. Não, eu acho que isso é o sentimento do brasileiro preso no Vortex 2020-2021, que não tem como você ter vida, então você olha a vida do vizinho. Como nem a vida do vizinho está interessante, você olha uma CPI. Exato. Olha, tem um comportamento parecido com isso lá que eu vi ontem, pelo menos ontem, quinta-feira, que foi o do Randolfo Rodrigues, talvez o mais eficiente dos inquiridores, que ele circulou o Pazuello e o Pazuello soltou sem perceber uma resposta que responsabilizou o presidente por não tentar intervir no caos em que se encontrava o estado do Amazonas. E à medida que o Pazuello deu a resposta, o seu assessor foi lá automaticamente e disse, opa, essa não. E aí não tinha mais jeito, o Randolph já estava espalhando e reafirmando aquilo que o Pazuello tinha dito. Ok. Então, o Randolph estaria mais para o mentiras sinceras me interessam, porque aí eu vou usar isso contra você no tribunal. Na hora lá, eu disse, nossa, Randolph é o craque do jogo, né, de hoje. Para mim, ele foi o craque do jogo. Agora, vocês adiantaram aí algumas perguntas, e a minha próxima pergunta para vocês era se os senadores lacraram mais ou inquiriram mais, já que vocês estão mais do lado da racionalidade, inquirir, deixar ele se enrolar e depois levar para processo do Ministério Público Federal. Eu acho que depende. Tem alguns senadores que a gente percebe que realmente estão mais articulados em observar aquilo como uma CPI mesmo, e outros só estão ali para levantar um discurso. E a gente sabe muito bem quem foram esses senadores. Trabalho com nomes, Augusta. Nomes? Então tá bom. É isso. Deixa eu abrir logo a minha planilha do Excel aqui. Vou abrir a planilha. Vou abrir minha planilha do trabalha Excel. Com nomes. Primeiro, tem que falar do relator, né? Tem que falar do relator que passou o primeiro dia inteiro do Pazuello perguntando e gerou entretenimento, apesar de não gerar essas respostas que a gente gostaria de vir de uma CPI. Só serviu apenas para deixar o Pazuello passando mal e o senador Otto Alencar ajudar e depois dizer que ele estava bem, né? Mas, destaques, vamos lá. Vamos colocar aqui os artilheiros ou G3, vocês quem sabem. Randolfo Rodrigues, muito bem, eu acho. Alessandro Vieira também não deixa a desejar. Senadora Leila Barros, fantástica. Acho que ela também conseguiu... Deu umas boas cortadas. Bons ataques. Perfeito para uma ex-jogadora de vôlei, né? Muitos bloqueios excelentes. Humberto Costa, às vezes, faz algumas interessantes, mas muitas vezes ele está ali muito para destacar um certo discurso, mas às vezes ele consegue retirar umas coisas interessantes. Elisiane Gama se perdeu um pouquinho no Pazuello, mas foi interessante observar ela com o ex-SECOM.
Fábio Aisgarda, nunca sei falar o nome dele corretamente, tem muita consoante para mim, e aí eu não consigo falar. Mas eu acho que esses foram os craques, vamos dizer assim, desses últimos dias, dessa última semana de CPI. Mas eu acho que para o entretenimento, observando como telespectador, quem é que vale a pena, né? Porque a gente fala da racionalidade, mas a gente já chegou num ponto da pandemia que a gente não tem condições de lidar apenas com a racionalidade. A gente já liberou o lado irracional. E aí eu acho que vale a pena destacar Ângelo Coronel, que sempre serve o entretenimento que a gente precisa. Luiz Carlos Reis, porque a gente sempre passa raiva e às vezes é necessário passar raiva, porque logo depois vem um senador para dar uma cortada. De preferência, a gente sempre torce para vir o Randolph para equilibrar ali o jogo. O senador Reis chegou a apelar para... Acabei de ler aqui no WhatsApp. Vocês ouviram isso ontem, né? Mas eu acho interessante colocar o senador Reis porque é um entretenimento que gera raiva, né? Sem um vilão, a gente fica triste. Sempre tem que ter um vilão na edição. E esses são os pontos, os senadores que eu acho mais interessantes. Também tem um destaque, que é o senador Otto Alencar, que, na minha humilde opinião, quando ele perguntou se Pazuello fez um curso de infectologia, rápido que seja, Não é a dele. ele simplesmente foi a Cátia Abreu do momento. Pegou a motosserra e passou. Acho que esses foram os titulares, assim, não titulares da CPI, mas os titulares dessa seleção. Eu vou seguir a relatora. Eu acho que isso aí é lacração e, de certo modo, até inviabiliza algumas coisas depois para, quem sabe... Então, eu vou seguir a relatora aí quanto aos nomes, né, que levam mais a sério a CPI, que deveria ser levado mais ainda, né? Afinal, a gente está, como o senador Renan destaca, né, na sua mesinha, o número de vitimados, né, pela pandemia é altíssimo. Eu acho que deveria ser levado mais a sério do que está sendo levado. A parte disso, eu acho que poderia ter indicado aí o senador de Pernambuco, aqui, do Zé, Bezerra Coelho. A base. Eu só senti falta de um lugar para fazer a exposição dos vídeos, cara. Uma sala tão moderna, uma instalação tão boa, né? Em tempos de hoje, por que não tem um humilde data show para expor os vídeos? Os caras têm que mostrar no celular, aquela coisa pequenininha, a gente não consegue ver nem ouvir. Mambembe, né, Zé? Também não está tendo uma organização para você inquirir, de fato, levando as provas que poderiam contestar as respostas, tá entendendo? As contraprovas, né? Tipo, você vai fazer perguntas, né? E só vai bastar a pergunta, a resposta do depoente e a treta em seguida. Mas você não tem nenhum material já. Por exemplo, se você mostra um material eles antes... podem, podem. Eles podem pedir para anexar então, no processo do relatório final aquelas provas que eles estão levando, Wilber. Coisas que baseiam as perguntas deveriam ser apresentadas antes, talvez, como, por exemplo, um vídeo, né? Você mostra o vídeo primeiro e diz, tá, a pergunta é essa. Eu acho que não vai ter como você fugir tanto assim, né? Tem que ser bastante criativo, né? Embora o Pazuello tenha sido, né? O problema é que a qualidade dos vídeos apresentados algumas vezes divergem bastante. Elas chegam alguns a ponto de ser vídeos encaminhados aparentemente de grupos de zap de tiozão, todos reunidos. Aí ela passa pelo Randolph imprimindo um vídeo. Melhor. Então, dos mesmos criadores de e-book impresso, tem vídeo impresso em tela escura do Twitter. Então, nesse aspecto, eu, apesar de cientista política, vendo em nome do telespectador, porque como eu estou na Twitch, eu tenho que sempre pensar também no entretenimento, apesar de dar um pouco de conhecimento, eu ainda preferia um arquivo confidencial do Faustão ali rolando no fundo, porque seria muito mais interessante e produtivo para todo mundo poder ver os vídeos de todo mundo. Mas, diante de senadores apresentando discursos feitos por governadores em março ainda, que não se tinha muita coisa, deveria ser pelo menos ali mais organizado, né?
Augusta, como é que tem sido a aceitação do seu público na outra plataforma, lá na Roxinha, que começa com T e que é para gamers? Primeiro que meu público não é gamer. Olha aí, Eu já expliquei aqui, sacou. eu já vamos diferenciar, eu já expliquei o que é que faz um gamer, o que compõe um gamer, né? Que é odiar pelo menos 3 minorias. E eu espero que meu público não faça isso. Mas tem sido muito interessante, porque a faixa etária da Twitch, ela termina sendo bem diferente, ela termina sendo uma faixa etária mais jovem. Muitos têm acesso à política, mas termina ficando naquela superficialidade da timeline do Twitter, vamos dizer assim. E por mais que eu proponha oferecer entretenimento assistindo uma CPI, eles sabem, eu sempre deixo muito claro, tanto que eu tenho um comando lá, que é a exclamação carteirada, que eu coloco o link do meu Lattes. As pessoas já puxam quando se vem alguém enchendo o meu saco no meio do chat, perguntando quem é que pensa que está fazendo aí, o que é que você acha que você está fazendo aí, criticando o meu presidente ou criticando o meu senador. Aí as pessoas já puxam carteirada e vem lá, me respeita que eu sou cientista. E tem sido muito interessante, porque algumas pessoas vêm com dúvidas e questionamentos muito interessantes, porque não tem essa disponibilidade que a gente, como cientista político, tem. Tem sido muito positivo e muito interessante. Agora, o problema é que tem sido também muito longo e muito desgastante, porque você cobrir 8 horas de CPI por dia é muito desgastante, mas eu vejo que as pessoas se interessam muito. Eu tenho uma solução para você. O Wilber, que é uma pessoa também muito antenada em relação a isso, talvez concorde comigo, já que todo gamer tem que odiar pelo menos 3 minorias. Eu vou recomendar aqui para vocês os veganos, que são os extremistas dos bicho. Olha isso. Vegetarianos. A gente vai perder os pai de pet são chatos. Pai de pet é chato. Pai de pet é chato. E os amantes de cerveja artesanal também são bastante chatos. Boa. Então, talvez tenha 3 minorias botar aí. os ciclistas aí. Eu já acho. Eu também já acho que os amantes de cerveja artesanal são mais chatos. Eu prefiro tirar os amigos veganos, pois tem muitos, e inserir os crossfiteiros aí. Opa. Olha aí, boa. Porque também pega uma camada ali do Big Brother, que eu não gosto, e que toda edição tá lá. Eu prefiro seguir o nome da Bela Gil e substituir os veganos pelos crossfiteiros. Pode ser também, é uma minoria. Então, eu acho que tem uma solução aí para você converter aí, mudar, dizer que são gamers. Olha só, para a gente fechar esse assunto de Covid, e aí a opinião rápida de vocês, vai dar em pizza ou vai dar em rock? Pizza, cara. Não, se rock para você foi impeachment, pizza total. Pois é. Rock seria... Não, se isso aí vai gerar uma petição... Rock é alguma coisa aceitável de impeachment, não, vai dar pizza. Você quer saber se alguém vai ser preso, é isso? Não sei, Zé. Eu quero processo, eu quero apuração, eu quero... Tá. Então, eu não acho que ninguém vai ser preso. Eu preciso de comparações. Então, vamos fazer comparação. Se o rock que você está esperando está equivalente a um show do Metallica sendo impeachment, não. Mas se você está esperando... Calma. Mas se você está esperando uma banda cover de Iron Maiden num pubzinho... Já foi muito. Sendo equivalente, sendo equivalente a arranhar e muito a imagem do Bolsonaro, aí ok, para a próxima eleição. Aí ok, tudo bem. Mas, assim, formalidade, acho que termina sendo uma bela pizza de marguerita. Pode esperar um pubzinho. Eu também estou com a Augusta, eu sigo a relatora aí, acho a mesma coisa. A gente pode ter alguns danos à imagem do atual presidente, aqueles que ainda estão ali no centro indeciso pelo voto de 2022 podem ser influenciados por isso, mas não vai passar, não vai a mais do que isso, não. Eu acho que, como tem data para acabar, vale a pena pensar que as instituições judiciais podem ser mobilizadas para esse fim, né? Tem um ponto para destacar sobre essa questão da judicial. A gente tem que lembrar
quem está no Ministério Público, que tem pessoas da AGU ali, que tem o Bolsonaro também tendo controle e destruindo... Opa, desculpa. Aparelhado, né, praticamente. Está aparelhando as instituições de controle. Mas vejam então, também que... eu acho que a solução... O STF pode fazer qualquer coisa, né? Também. Basta alguém escrever uma carta e pedir para eles se pronunciarem. Pedir para o Lex Luthor. Se pronuncia aí sobre... Mas lá vou eu, sobre as questões das instituições judiciais, lá vou eu ainda pegando o tranco, que a gente está passando por um processo em que o STF está sendo descredibilizado, tanto pela população como em partes pela mídia, passando pelo Dias Toffoli sendo investigado, né? Então, eu acho que isso termina sendo muito complicado. Nesse cenário atual, a gente vê essa CPI dando algo mais sério institucionalmente. Eu acho que ela tem muito mais efeitos a longo prazo para 2022 do que agora. Mas já que vocês estão falando em Toffoli, eu lembrei aqui que o Toffoli chegou já nesse governo Bolsonaro a fazer gestos para o governo, inclusive no sentido de não pautar o habeas corpus do Lula. E isso vazou na imprensa, pegou mal dentro do PT e tal. E agora eu fico imaginando, eu não quero estar na cabeça do Toffoli, jamais quero ser John Malcolm Toffoli, Deus me livre. Mas agora deve estar passando um filme, né, na cabeça do Toffoli, porque ele não esperava que o Lula estivesse na iminência de voltar a disputar de forma competitiva as eleições. E aí o Toffoli ainda na minha perspectiva, na perspectiva dos especialistas em STF, alguém que não tem muita força dentro daquela casa. E o Lula está prestes a voltar e... Eu concordo, eu acho que o aceno com o Bolsonaro ele vai além disso. Eu acho que, pegando o discurso, por exemplo, do Toffoli, a partir do momento em que ele... acho que foi o Toffoli mesmo, né? Que ele fala sobre revolução, ele não usa a palavra ditadura de 64. Eu acho que isso já destaca muito um ponto que ele tem de aproximação, ao tentar se aproximar do Bolsonaro. Entre eles, vários diálogos que vazaram aí de reuniões com o Bolsonaro e o Toffoli para colocar panos quentes nas situações que estavam acontecendo. Mas eu acho que talvez seja uma estratégia bem furada dele ter feito esse movimento. O que a imprensa divulgou à época é que foi reunião com o Braga Neto, né? O Toffoli com o Braga Neto para não pautar, na minha presidência de STF, palavras do Toffoli, segundo a imprensa, não pautarei o habeas corpus do Lula. O Wilber ia falar. Não, você estava afirmando que o Toffoli é uma pessoa de acordo, né? Um homem que faz acordo. De acordo com o acordo. Exatamente. Então, está em todas as frentes. O grande problema do STF é esse, né? É a agenda. Né? O STF até faz, mas faz quando quer. E a gente não sabe exatamente o que motiva as pessoas a colocarem um assunto na agenda ou tirar dela. Então, isso ainda precisa ser muito investigado, muito esclarecido por ali. É isso. Olha só, enquanto o Brasil olha para o Senado, tem muita coisa acontecendo. Entre elas, Ricardo Salles, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Eu queria falar para vocês que Bolsonaro prepara decreto que proíbe redes sociais de apagarem publicações. É o efeito inverso. A ideia é um decreto que possa proibir as plataformas de apagar publicações ou suspender usuários. O texto foi elaborado pela Secretaria de Cultura e recebeu parecer favorável da AGU. Aí não há novidade nenhuma, porque a Secretaria de Cultura é ligado ao Palácio do Planalto e a AGU também o AGU também é indicado e tal. E a ideia, projeto parecido com esse, não é novidade, isso daí está desde o PT da Dilma, né, tentou algo parecido como controle social da mídia, esse termozinho social tenta dar uma amenizada na história, mas aí eu queria saber o que é que vocês acham, se dessa vez vai emplacar ou não. Muito complicado, né, a gente querer emplacar algo da Secretaria de Cultura que está na frente de um ator de Malhação. É complicado isso, né? Ela agora descredibilizou o cara. E a Malhação primeira, né? Pelo seu histórico. Antes de vocês responderem, eu queria saber se a revista Capricho já teve algum pôster do Com Frias. certeza.
Com certeza teve. Ele era galã de Malhação, poxa. A gente gosta, né? A gente não, vou me tirar. Os brasileiros gostam disso aí, né? De fazer lei proibindo as coisas, né? Principalmente liberdades, né? E rede social é um problema, tanto para Bolsonaro como para qualquer outro político. Eles têm muito medo, né? Nesse caso aqui é o contrário, né? Ele quer evitar que fake news sejam removidas. Claro, não é bem essa a justificativa do projeto, mas como um extremo liberal que sou, já acho que isso uma aberração. Certos vetos e regulações quanto a redes sociais, e que a gente já está, né, sobre isso. O problema é, quando a rede social cria uma nova forma de regular suas postagens, ok, você se inscreve na rede social se você quiser. Você tem uma terceira rede social, uma quarta rede social para se inscrever, quinta, sexta, sétima, você escolhe. Então, se uma agência dona de uma rede social cria uma lei que, para mim, fere as minhas liberdades, é só eu escolher outra. Mas criar lei para censurar certas coisas em rede social, para mim, é um problema, independente de quem esteja lá. Principalmente quando eu não confio em quem está lá, né? E como eu acho que numa democracia a chance de o governo mudar é muito alta, e que alguém pode entrar lá e eu não gostar dele, confiar menos ainda, eu prefiro mais liberdade. A imprensa livre é sempre um calcanhar de Aquiles para qualquer governo, né? A gente sabe, seja independentemente da bandeira política que ele assuma, do espectro ideológico dele, né? E aí eu estou colocando a turma do PT, eu estou colocando a turma do PSDB, enfim, todo mundo que já foi governo no Brasil, você sempre tem um certo desconforto, digamos assim, com a imprensa livre, porque ela vai oferecer críticas, ela vai fazer a contestação pública, né, que a gente costuma... Nunca vi o PSDB reclamar disso, não. Olha ele, olha o Tucano. Eu posso ir nos arquivos, mas todo mundo quer regular. Vamos lá, Zé. Todo mundo quer regular, todo mundo quer fazer o controle dessa imprensa. Para a democracia, é melhor a imprensa livre, né? É melhor a imprensa independente. A ideia de que você tem um monopólio de determinadas empresas, que você precisa quebrar esse monopólio, nunca foi tão frágil, eu acho, que nesse momento, né? Então, você tem a internet, que é muito mais livre, você tem uma diversificação muito mais ampla hoje em dia dessa mídia, são vários canais independentes que você pode acessar a esses canais. O grande problema agora é como esses canais eles regulam o conteúdo que são colocados pelos seus inscritos lá. Tá? Há um limite, obviamente, para o conteúdo colocado. Se é uma fake news, né, se vai gerar prejuízos para a sociedade, a própria banir os indivíduos que estão fazendo a divulgação desse conteúdo e para tirar os conteúdos do ar. Eu não vejo problema nessas políticas, não. Pelo contrário, eu acho que essas políticas vão na direção correta. Só quem não concorda com isso são políticos que estão se beneficiando desse tipo de prática. Muito bem, Zé. Eu acho que a gente encerra agora, os nossos 2 temas da semana, e eu já vou direto aqui para os destaques da semana. Queria que a Augusta fizesse, como convidada de honra, fizesse o primeiro destaque da semana. Eu gosto da notícia, né? A notícia maravilhosa. Eu vou seguir na linha CPI da Covid, que é o Renan simplesmente levantando as 15 mentiras de Pazuello. Eu achei maravilhoso que ele contou tudo e frisou tudo. Muito obrigada, Renan. 15 mentiras. Por isso que ele está no meu pódio do G3. Né? Por isso que ele está no meu título pódio de do filme G3. Mentiras e um segredo. Tipo isso. Mas Bom, eu vou destacar farofa com ovo está saindo da mesa do povo, cara. O brasileiro não está podendo comer carne, não está podendo comprar carne, correu para o ovo e o preço do ovo aumentou. Então, nem ovo mais os brasileiros estão podendo comprar. A situação está triste. Veja só, em Jacareí, um homem foi preso com armas e granadas em um galpão, tá?
Quando investigaram, quem prendeu? A polícia ambiental. Ou seja, o homem caçava com granadas. Inclusive, acharam lá a carcaça de um animal no galpão. Veja só onde chegamos. E isso com o Estatuto do Desarmamento em ação, viu? O que é que ele estava caçando no Brasil com granada? Dinossauro, não sei. Meu destaque da semana foi a carteirada do Ricardo Salles, indo à delegacia da Polícia Federal com um segurança armado, um jagunço. Ele foi tentar intimidar. E isso daí é prática de político de interior, tentar dar carteirada. É um coronezinho do meio ambiente. Pessoal, eu tenho agora aqui uma rapidinha para vocês, que é uma pergunta rápida e vocês respondem. Eu começo já com o Augusta, responde primeiro e os demais vão em seguida. Quem foi a personagem preferida da CPI da Covid essa semana, Augusta? Ah, não. É só um? Um só. Eu tenho um pódio. Quem está no top, no topo? Ai. Eu vou com o povão, né? Eu acho que vamos seguir a linha Big Brother Brasil, edição 2021. Como ganhou a Juliette, eu vou votar no que está mais próximo da Juliette no Senado, que é senador Randolfo Rodrigues, que agrada todo mundo, né? 90% da população. Eu vou destacar eu não tenho um personagem, vai ter que ser dois, porque eu vou destacar a bancada de Sergipe, os dois senadores de Sergipe. Bezerra Coelho. Não fiquei surpreso com a participação dele. Esse pessoal de Pernambuco é muito engraçado. Ali foi uma vergonha para mim. Vejam lá. Meu destaque da semana positivo é o senador Alessandro Vieira. Eu voto junto com o Zé, de Sergipe, que começou falando em meta-análise, refutação de dados, ciência, teste de hipótese. Rapaz, o que é aquilo? Foi um show de bola. Eu já emendo com a segunda pergunta. Que senador merece o troféu vergonha alheia da semana, Augusta? Eu acho que a Kerline da edição, pegando ainda o gancho de Big Brother 21, que foi a primeira eliminada. Coitada. Eu tenho que parafrasear um tweet muito famoso do pessoal do Choque de Cultura, que é: com o tempo você também pode acumular burrice. Então, meu voto da semana vai ser para o senador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis. Eu não sei se eu vou no Ciro. Eu vou no Ciro Nogueira, vai. Vou com o Zé, vou com o Zé. Meu voto é com Augusta, é Carlos Reis, que para mim deveria receber o prêmio Monarque da semana. Monarque é aquele youtuber que tenta contestar dados com opinião. Ele disse: o mundo está chato, você não pode mais contestar dados, porque todo mundo agora contestar dados com a sua opinião, porque todo mundo agora traz uma estatística para refutar você. Isso é uma coisa chata. Para mim, isso se encaixa bem lá com o senador Carlos Reis. Vamos para a indicação da semana? Augusta, qual é a tua indicação? Minha indicação da semana vai ser um livro novo, por sinal, que saiu, acho que em abril, foi lançado em abril. É organizado pelo professor Leonardo Abritzer, pela professora Marjorie Marona, que é minha orientadora, e pelo professor Fábio Cash, que é o Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. Essa indicação séria. Levantar o livro aí, né? O livro já assinado. Já pode. Não deu para assinar, não. Pandemia. Muito pandemia. bem. E se for indicação amena... Então, vai ficar à vontade, Augusto, desculpa. Indicação amena, como eu estou sempre prezando pelo entretenimento, para não ficar louco no meio dessa pandemia, eu sugiro um jogo de tabuleiro chamado Twilight Struggle, que é para duas pessoas, cada um, pensando na Guerra Fria, um é a União Soviética e o outro é os Estados Unidos. Acho um bom jogo político para alguém terminar dormindo no sofá. Muito bom. De que lado tu estás? De qual lado que eu tô? Eu tô sempre do lado que grita, né? E que não aceita a derrota. Eu estou sempre desse lado. Boa. O lado mais forte. Exatamente. Bom, eu não fiz nada de interessante essa semana, então faz um bom tempo que eu não assisto nada e nem leio nada de bom. Então eu mais ouço alguma coisa. Então eu vou indicar a cena musical pernambucana, porque Pernambuco não tem um cantor só, tem logo uma cena
Então, eu vou indicar aqui Juliana Holanda, Martins, Salmério e Isadora como os cantores que compõem essa nova cena musical pernambucana. Acesse no YouTube, eles têm lá várias faixas que vale a pena ouvir. Minha indicação vai ficar com música também, porque eu não tenho feito nada muito interessante. Alguma vez que eu indiquei um livro aqui que eu estava lendo, ninguém gostou. Então, por incrível que pareça, estava aí no YouTube e redescobri o Benito de Paula. Bem, eu não sou um fã de samba, assim, e quando escuto samba, eu escuto mais instrumental, né, e violão, enfim, uma coisa mais, puxa, tirando o samba mesmo, bem cult e tal. Um sambista que queria fazer música erudita, mas tem que ganhar a vida, enfim. Mas no caso do Benito, foi bem massa, assim, me empolguei, quase dancei, mentira, não dancei. Não tenho as mínimas condições para isso, mas é o DVD de 2009, Benito de Paula, ao vivo. Destaque aí para a música que ele canta também, além das dele, que são ótimas. Ele canta Me Dê Motivo, do Tim Maia. Faz um show lá só de piano e voz. Acho que se você já gosta de samba, você vai gostar muito desse DVD. E se você não gosta, vai ter muita coisa boa também. Então, vejam lá. Muito bem. A minha indicação da semana é uma série da Netflix chamada A Caminho do Céu. Dessas coisas leves que vocês assistem, que dá para você assistir na sala de casa, na sessão da tarde, que é sul-coreana, obviamente, não existe série norte-coreana, mas é sul-coreana. É um menino com espectro autista, cujo o pai tem uma empresa que limpa, cara, os lugares onde acontecem as mortes, onde as pessoas morrem. Então tem uma empresa específica que vai lá só fazer a limpeza. E o pai dele tem a capacidade de reunir numa pequena caixa as coisas que mais representam aquela pessoa. Então é meio lenta, mas é muito divertida. Tem, assim, não vou dar spoiler porque acontece logo no primeiro episódio. A série tá no primeiro ano, tem 10 episódios, o pai morre logo de cara e esse menino com espectro autista só tem um tio, meio tio na verdade, que vai cuidar dele, que é um ex-presidiário marrento. Então você já sabe o que vai acontecer na história, né? O coração do cara vai amolecer e por aí vai, pelo menos é isso que eu espero. Passatempo garantido, A Caminho do Céu. Augusta, muito obrigado, foi bom demais ter você aqui falando de CPI do Senado e outras cositas mais. Valeu! Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Valeu, gente. Muito obrigada.